Existe um véu em nossa geração. Tome cuidado para que você não esteja com este véu também. Eu estava aqui em uma oração, mas Deus, ele me deu um outro direcionamento que fica em Isaías, de capítulo número 25, versículo número 7, que fala: Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos e a cortina que cobre todas as nações. Isaías, ele sempre apontou, né, para o Messias, que no caso é Jesus. E a gente vê que muitas coisas se cumpriram. Quando Jesus veio, rasgou o véu, né, que havia entre a gente e Deus, que era um véu, que no caso significava que havia uma barreira entre a gente e Deus, né? Quem podia falar com Deus eram as pessoas que entravam no templo, eram os sacerdotes. E então, outra coisa que o Espírito Santo também me fez lembrar, né, numa anotação, foi sobre Moisés, que quando ele subiu no monte e ele testemunhou a glória do Senhor, ele desceu e as pessoas ficaram com medo, ele teve que cobrir a face dele com um véu. E o que o Deus queria meio que fazer, né, uma comparação, é porque há um véu em nossa geração que impede de ver a glória de Deus, que impede de buscar mais a Deus. Há um véu que as pessoas elas não querem tirar, elas não querem, sabe, como se fosse uma escama. A gente fala de escama, mas eu acho que véu é muito interessante porque quando Moisés desceu, o povo ficou com medo e era impossível, sabe? As pessoas ficavam assim, meu Deus, o que é isso? Tira, pelo amor de Deus. Eles ficavam com medo, né? Eu não julgo, porque se eu visse a face de alguém brilhando na minha frente, com certeza eu iria temer um pouco. Então, às vezes, a gente tem que começar a perceber se a gente não está com um véu que impede a gente de ver a glória de Deus. Será que estamos andando com um véu diante do Senhor? Será que o nosso refúgio e a nossa necessidade de controle tem sido o nosso véu? Sabe? O que tem sido uma barreira que tem nos impedido de verdadeiramente ter um relacionamento com Deus? O que verdadeiramente tem nos puxado para trás, nos feito não ouvir a voz dele, não entender que tudo que ele quer na verdade é um momento de secreto com ele, sabe? O que é que tem nos impedido? O que é esse véu? O que é essa barreira? Porque quando temos um véu diante dos nossos olhos, a gente até vê que quando uma noiva vai casar, ela tem que tirar para poder ser vista e ela vê o noivo dela, né? Porque o véu atrapalha, o véu ele embaça, o véu ele não deixa que a pessoa vê tudo por completo. E a gente não tem enxergado as pessoas, elas meio que têm se desviado, têm afastado da presença de Deus, porque tem permitido que esse véu ele cubra os olhos deles. E eu não falo só de pessoas que estão afastadas da presença do Senhor, que nunca sequer ouviram ou não querem sequer servir a Ele. Eu falo dos próprios crentes. Há muitos crentes que hoje têm véu na visão deles, né? Esse véu que eu quero dizer é uma barreira que a gente coloca, uma barreira que a gente às vezes não quer quebrar. É uma barreira que nos impede de ter aquele momento de relacionamento, de comunhão com Deus. E tudo que Deus ultimamente tem dito é sobre buscar a face dele, é sobre se fortalecer no secreto, porque é muito difícil você seguir uma caminhada cristã, ficar em pé, firme, se você não buscar a Deus. Não basta você ir só no domingo, ir lá adorar e ficar segunda a sábado sem fazer nada para ele, sem buscar, sem falar com ele. Não basta a gente meio que se fortalecer só no domingo. Eu não sei se você já viu essa analogia, essa comparação, mas tipo assim, você não bebe água só no domingo, você bebe água todo santo dia, porque se você ficar sem beber água, você não consegue ficar vivo. Então Deus é a nossa água espiritual, Ele é a nossa água viva que nos traz, que tira a nossa sede, que nos faz sentir completos. E essa água a gente às vezes tem deixado de lado. E o que acontece quando a gente não bebe água, né? O que acontece quando a gente fica sem beber água? O nosso corpo começa a dar sinais. E o nosso rim não aguenta, começa a dar pedra no rim, pode dar infecção urinária, enfim, só coisas ruins que pode nos, né? Precisa beber dessa água todos os dias. E a gente precisa identificar o que é a nossa barreira, o que é que a gente tem
tido dificuldade de quebrar, sabe? O que é que a gente tem impedido da gente buscar mais a Deus? E aí aqui fala, o véu traz segurança, conforto, sensação de controle. E sem ele é como perder o controle de nossas mãos. É completamente desconfortável. Então, o véu, a segurança, aquele refúgio que a gente tem, que não é Deus, e que a gente sabe que a gente tem que largar. E sem esse véu, a gente fica assim, sabe, de mãos atadas. Tipo assim, o que eu faço agora? Eu não tenho controle sobre isso. Se acontecer algo ruim comigo, eu não vou poder correr pra isso porque agora eu já não vou ter isso. Então muitas pessoas preferem ficar nisso, não renunciar, não largar, porque isso traz uma sensação de controle. E Deus hoje quer que a gente possa largar o nosso véu e identificar qual tem sido o nosso véu. Qual é o nosso véu? Estar sem véu é como o cenário de Ezequiel 47, quando o profeta é levado até o mais profundo e já não tem onde se segurar além das mãos de Deus. Não sei se você conhece essa passagem, ela é extremamente linda, inclusive foi o congresso de jovens da minha igreja esse ano, que é profundidade. E um anjo, um homem, né? Porque lá fala anjo, fala homem, né? Mas Deus levou ele cada vez mais profundo, e aí cada vez que Deus puxava mais, a água ia cobrindo. E chegou um tempo em que a água cobriu tudo e ele já não conseguia mais ficar assim, sem segurar nada. Ele precisava de alguém para segurar a mão dele, para ele, sabe? A gente pode entender que essa mão que vai segurar Ezequiel, que precisa segurar Ezequiel para que ele não caia, para que ele não se afogue, para que ele não se perca, é a mão de Deus. E às vezes o véu que a gente tem, essa segurança, nos impede de depender somente de Deus, sabe? É a falta de segurança e confiança em Deus. E por vezes, controles das nossas ações, das situações. Controle das situações. Então, que a gente possa tirar esse véu. O que é o nosso véu? É alguém? É a internet? É talvez algo de conforto que te impede de ver Deus como refúgio? O que é que está te atrapalhando, que está te impedindo de ver a glória de Deus? O que é que está te atrapalhando de ver nitidamente a face do noivo? O que é está te atrapalhando? Fale para ele, porque ele vai tirar o véu. O noivo, quando vai casar com a noiva, ele pega o véu e tira, sabe? E aí eles conseguem se ver, eles conseguem olhar para o outro nitidamente. Então, tente identificar, tente pedir Jesus que ele retire esse véu, porque já não precisa mais ter nenhum véu, ele já foi rasgado quando ele se entregou por nós. É muito interessante que a gente ainda insiste, né, em colocar tantas barreiras, sendo que nem existe mais. Deus próprio já tirou. Deus, ele prometeu aqui nessa passagem que iria rasgar esse véu, e foi rasgado quando Jesus, né, ele entregou o seu espírito. Então, o que é que tem cobrido o nosso coração? O que é que tem cobrido a nossa vista de ver Deus nitidamente, sabe? Não ver no literal, porque nenhum homem pode ver a Deus e continuar vivo. Mas eu falo no sentido de enxergar Ele em tudo, de viver um relacionamento igual o Alessandro Vilas Boas fala em um podcast, uma rotina santa. O que te impede de viver uma rotina santa, né? Então Deus, ele quer que a gente rasgue esse véu do nosso coração. E ele quer ser o nosso único porto seguro. O que tem sido a sua segurança? O que tem sido a sua segurança que tem substituído o lugar de Deus? Que tem impedido de Deus ser o seu único refúgio, sabe? Então, que essa palavra adentre o seu coração. É uma palavra curta, que eu acredito que essa geração ela tá com um problema muito grande, que é entender que Deus, ele não é só um Deus que está no culto, mas também está no secreto, e que é necessário buscar Ele todo santo dia, e que é necessário ter Ele todo santo dia, falar com Ele todo santo dia, e que não é um peso, porque muitas das vezes eu já entendi como se fosse um peso, e ultimamente Deus, ele tem me revelado um pouco dele, mas um Deus que, tipo assim, antes eu achava que se eu não fizesse tal coisa, ele iria me punir. E hoje, todo santo dia, ele tem tirado um pouco mais essa questão de enxergá-lo e não sentir culpa, não sentir peso ao buscar ele. Eu adotei algumas práticas de devocional, eu assisto o Talmidim do Jesus Cop,
que me ajuda a entender a palavra, que às vezes eu também leio assim sem ver nada, mas tem sido algo muito bom e que tem me dado mais vontade de buscá-lo e de tirar esse véu dos meus olhos, que muitos de nós acaba colocando. Então não prefira estar com o véu diante dos seus olhos. Tira ele. Permita o noivo tirar o seu véu. Em nome de Jesus. E que essa palavra, eu espero que ela tenha adentrado ao seu coração. Sabe, o Espírito Santo, ele quer ter relacionamento conosco. E nos últimos dias, ele tem cobrado da gente. Porque muitos têm largado o secreto e o primeiro amor. Então não largue. E se você nunca teve esse secreto, esse primeiro amor, comece a ter. Porque você começa a vivenciar coisas tão grandes, coisas tão... É só você e Deus, sabe? Então, procura. Buscar-me-eis e achareis quando me buscares de todo o coração. Amém? Espero que essa palavra tenha adentrado ao seu coração. Eu não me apresentei, meu nome é Lara. E este canal é o intuito de... A minha cachorrinha acabou de passar aqui. Esse canal tem o intuito de trazer aquilo que Deus quer, né? Quando Ele fala ao meu coração, Lara, grava, eu vou lá e gravo, porque eu tenho certeza que Ele vai levar as pessoas que necessitam de ouvir neste momento. Então, se você gostou, sabe? Eu espero que você pratique essa palavra, que você comece a praticar. Não só ouvir, mas praticar também, tá bom? Então, obrigada por ter assistido até aqui. E se você sentir no seu coração de mandar pra alguém, mande, sabe? Tem muitas pessoas que hoje necessitam e eu acho muito importante essa palavra. Em nome de Jesus. Obrigada por ter assistido até aqui. Deus te abençoe grandemente.